Olá, meus amados, minhas amadas, estamos ao vivo aqui mais uma vez com a mensagem de Deus para o seu coração. Temos feito um estudo bíblico todas as terças-feiras e nesse estudo bíblico a gente tem falado um pouco sobre a importância de cada livro da Bíblia, a interligação entre eles. Mandar um abraço já ao pessoal que está nos assistindo aí ao vivo, Tadeu, a Cileia, a Regina, a Helena, que Deus abençoe vocês. Os livros da Bíblia, esse é um negócio interessante, eu sempre falo isso. São mais de 60 livros, 66 livros escritos em época diferente, um período de mais de 1000 anos, por 40 autores diferentes, e eles são interligados. Parece que foi o mesmo autor. Por que isso? Porque são livros escritos por homens que foram inspirados por Deus. E hoje nós temos aqui um estudo sobre os livros de Reis, primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis. Que não sei se vocês estão lembrados, eu vou fazer só uma contextualização rápida, né? Nós vimos o livro de Gênesis, quando falou da criação, quando falou do pecado, da expulsão do paraíso. Depois nós vimos Noé, que teve lá o dilúvio. Depois veio Abraão, o chamado de Abraão, o filho Isaac. Depois o filho Isaac teve 2 filhos, um chamado Jacó e outro chamado Esaú, que os dois brigaram. Aí Jacó foi para Padã, quando ele voltou com 12 filhos e uma filha. E esses 12 filhos ficaram conhecidos como as 12 tribos de Israel. Jacó passou a se chamar Israel. E um desses filhos, né, que Jacó tinha com Raquel, que era uma mulher que ele amava, ele foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. E lá no Egito, depois de um tempo preso, ele interpretou o sonho de Faraó e se tornou governador do Egito. Então ele saiu de uma condição de prisioneiro para ser o posto mais importante do Egito depois de Faraó. E com isso, a família dele foi toda para o Egito. Eles deixaram a terra que Deus havia prometido para Abraão e foi toda a família para o Egito. E lá no Egito eles ficaram um tempo, aí Faraó morreu, José morreu, e enfim, veio outras gerações de Faraó, e teve uma geração de Faraó que se preocupou com o crescimento do povo e decidiu escravizá-lo, para que o povo não crescesse mais do que estava crescendo, e que não adiantou. Então, mas ali foi quando começou a escravidão do povo de Israel, no comecinho do livro de Êxodo. Depois a gente vê o livro de Êxodo, Deus levantando Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, que durou 400 anos. E durante 40 anos eles perambularam pelo deserto, e esta saga pelo deserto está contada no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números e Deuteronômios, que nós já vimos todos eles aqui, o Pentateuco. Depois vem Josué. Josué entra a história quando o povo chega perto da terra prometida, eles estão ainda no deserto, mas aí Moisés sobe no Monte Nebo e morre. Josué entra na história substituindo Moisés, e o livro de Josué conta como que eles ocuparam a terra prometida através de Jericó, né? E como que eles avançaram e foram ocupando todas as cidades que pertenciam à terra prometida. E depois disso tem a divisão das áreas, das terras, para as 12 tribos. E aí então o livro de Josué conta como que eles foram divididos e ali passaram a viver na terra prometida. O que acontece? Com a morte de Josué, o povo perde novamente um contato com Deus, perde a espiritualidade, e Deus coloca juízes para comandar o povo, né? Então aí vem o livro de Juízes. E nesse período é um período onde o povo não tinha um líder fixo, não tinha um líder espiritual, e aí foi uma bagunça. Eles sofreram muitos ataques de outras nações, e logo depois do livro de Juízes, lá tem Sansão, por exemplo, Gideão, né? Aí vem o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, que conta então a história, primeiro, do surgimento, então, quando Deus coloca o profeta, né, que o Samuel, ele além de sacerdote, ele era também um profeta, e foi o último juiz, né? Aí então tem essa transição
que veio lá da era patriarcal para o reinado. Então Samuel é levantado e ele unge Saul o primeiro rei. Saul não deu certo, espiritualmente dizendo, né? Ele infringiu uma regra básica sobre o sacerdócio. E aí então Deus tira o reino de Davi, o reino de Saul, e aí nasce Davi. E aí Davi então começa a reinar em Israel e reina. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, que nós já vimos também, fala toda a história de Davi, desde o nascimento de Samuel, na verdade, desde quando ele unge Davi, e aí todos os reinados de Davi, como que ele passou dois problemas terríveis, né? Duas fugas ele teve que fazer, uma de Saul antes dele assumir o reinado, e depois que ele era rei, ele teve que fugir do filho dele, de Absalão. Então, primeiro e segundo Samuel. Então, agora nós estamos aonde? No primeiro e segundo livro de Reis. Nós estamos aqui no finalzinho da vida de Davi. Davi está para morrer, e aí então termina o livro de Samuel e começa o livro de Reis. É interessante, os livros de Reis é o seguinte, às vezes a gente pensa, olhando assim, começa, não sei, às vezes você começa a ler, começa a achar que tá chata a história e tal, mas se você for lendo, você vai ver que tem histórias aqui que mexem demais com a gente, umas histórias, né, que nos ensinam muito, né, e é nessas histórias que eu quero trazer, inclusive, uma mensagem para você. Mas o que aconteceu foi o seguinte: quando Davi já estava velho, já estava de cama, nem levantava mais, teve um dos filhos dele, que era o filho mais velho, que era irmão de Absalão. Absalão é aquele filho que traiu Davi e que por isso Davi teve que fugir. Depois Absalão morre. Quem que matou Absalão? O chefe da guarda de Davi, chamado Joabe, um general de guerra de Davi. Ele era muito leal a Davi, até um certo ponto. A lealdade dele acabava quando vinha a questão sanguinária dele. Ele era um homem que gostava de matar, então quando ele tinha essa oportunidade, aí ele ficava cego. Não sei, teve muitos casos que Davi pediu para ele recuar, e que ele foi para cima e matou, inclusive o filho de Davi, Absalão, né? Quando Absalão estava atrás de Davi, estavam tentando matar Davi, Joabe vai e mata Absalão. E isso deixou profundas mágoas no coração de Davi, porque Davi, apesar de tudo, apesar de ser perseguido e tudo, ele era um cara que sabia perdoar, e ele tinha muita preocupação em tocar em algum ungido de Deus. Ele tinha um medo, né, de prevaricar ou de fazer qualquer outra coisa contra o reino, contra Deus. Então ele ficava muito preocupado. Então toda vez que tinha que agir contra alguém, ele ficava com muito receio. Mas então as atitudes de Joabe magoaram um pouco Davi, mas Joabe era um general de guerra dele, muito eficaz, e aí ele acabou mantendo aquilo ali. Então aconteceu o seguinte: quando Davi estava velho, já no leito de morte, acamado, não conseguia nem levantar mais, surge a figura de Adonias, que é irmão de Absalão, e ele se declarou rei. Falou: eu sou rei, antes mesmo do pai dele morrer. E aquilo ali de novo causou mágoa, né? E aí então Betseba, lembra de Betseba? Tá lá no primeiro e segundo livro de Samuel lá. Betseba é aquela mulher que Davi estava no alpendre ali do palácio e viu ela de longe e pediu para trazer para ele, e ela era casada com um soldado dele, com Urias, né? E Davi se deita com ela, ela fica grávida, e Davi chama Urias para Urias dormir com ela e achar que o filho era dele, mas Urias se recusou porque ele achou que não seria justo ele sair da guerra, deixar os colegas dele lá de guerra na batalha, e ele vir para casa para ter descanso e dormir com a esposa. Então ele se recusou, e nisso então Davi manda matar Urias, e ele casou-se com Betseba. Betseba ficou viúva e ele levou Betseba para morar com ele no palácio, e Davi gostava dela. Aquela criança, depois que nasceu, né, o filho de Betseba, depois de um certo tempo ele morreu, já grandinho ele morreu, e Betseba teve outro filho, e esse outro filho chama-se Salomão. Então, quando Davi estava doente, Betseba foi falar com ele e falou: olha, Adonias se declarou rei, e você tinha falado que o seu sucessor seria Salomão. E Davi falou: não, falei e será Salomão, chama Salomão aqui.
Então Davi mandou chamar os escribas, mandou chamar todo mundo e falou: olha, tô passando o reinado para Salomão assim que eu morrer. Né? Então, primeira coisa, né? Tem muita gente que é assim, tem filhos que começam a dividir a herança dos pais mesmo antes deles morrerem, né? Tem filho que tem família que a pessoa está no leito de morte, a família já começa a discutir por herança, né? E é terrível isso, terrível isso. E quanto mais tem, mais acontece isso, né? Quanto mais as pessoas têm condição, mais as pessoas têm posse, mais acontece isso. Mas enfim, Adonias então se declarou rei, Davi ficou bravo, Davi chamou Salomão, chamou os escribas ali e falou: olha, quem vai me substituir é Salomão depois da minha morte. Beleza, beleza, tá tudo certo, tá decretado. Davi chamou Salomão para um bate-papo. Salomão entrou no quarto de Davi e Davi na cama começou a dar alguns conselhos para Salomão. Aí é interessante, é engraçado, porque quando Davi chama Salomão, teve uma série de situações que Davi não quis agir, e aí ele dá conselho para Salomão agir. Mas Davi também, ele não chega para Salomão e dá ordem para Salomão fazer. Ele só deixa no ar. Ele fala para Salomão assim: olha, você tem sabedoria, então haja de acordo com a sua sabedoria. A frase que Davi fala use da tua sabedoria. Também sabes que fez Joabe, quer ver? Primeiro foi contra Joabe. Davi ele chega para Salomão e fala: olha, você sabe o que fez Joabe. Joabe matou pessoas inocentes, pessoas que eu pedi para ele não matar, que foi o caso do Abner, né? E outros casos lá do filho de Barzilai, Gileadita, enfim. Então ele fez algo que me magoou muito, porque ele derramou sangue inocente. Pô, ele matou meu filho Absalão. Mas enfim, você tem sabedoria, você sabe como agir. Era isso que Davi falava para ele. Então, não se preocupe, haja de acordo com o que o teu coração faz, porque você é um cara sábio. Beleza. Olha só, eu quero ler para vocês aqui, enquanto eu estava falando aqui, eu lembrei da história. Olha que interessante tem aqui, olha. O Davi, quando ele estava fugindo de Absalão, ele chegou para pedir ajuda em nações vizinhas, em lugares ali vizinhos. E tem uma história que fala assim, ó: chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando a Davi, e apedrejava Davi, atirando pedras em Davi e em todos os servos de Davi. E ainda, mesmo que Davi estivesse com muitos homens à sua esquerda e à sua direita, ele apedrejava e amaldiçoava Davi. Então olha só, Simei, ele chegou porque Davi tinha substituído Saul, né? E Simei era um descendente lá de Saul, era parente de Saul. E Simei começa então a amaldiçoar e apedrejar Davi. E Davi foge e não faz nada contra ele, né? Davi, se você continuar lendo, o texto está em 2 Samuel 16, você vê que Davi, ele inclusive pede, os guardas falam assim: pô, deixa eu lá arrancar a cabeça dele pro senhor. Davi falou: não faça isso, não faça isso, deixa ele. Se ele está fazendo isso é porque Deus permitiu, por causa dos meus pecados, então deixa ele. E o cara então foi xingando e foi jogando pedra em Davi. Aí quando Davi então está no leito de morte, agora ele está dando um conselho para Salomão, ele fala de Joabe, né? Ele pede para poupar a vida dos filhos de Barzilai, né? Ele fala assim: ó, porém com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usa de beneficência, né? E eles, desde que eles comem na sua mesa, tal. Tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, né? Que ele matou os 2 chefes. Faze segundo a tua sabedoria. Faze segundo a tua sabedoria. E aí o que acontece? Depois ele fala assim, ó: eis também que está contigo um homem chamado Simei, que é o filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim. Lembra quando ele que me amaldiçoou demais, me maldisse com muitas coisas no dia em que eu ia a Maanaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada.
mas agora não tenha como inculpável e age de acordo com a tua sabedoria. Então Davi, na verdade, chama Salomão e vai passando para Salomão todas as mágoas que ele tinha no coração. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi ele não agiu contra os homens, mas ele carregou aquilo para a velhice dele. E quando ele estava então no leito de morte, ele chama Salomão e ele passa para Salomão, faz um desabafo ali com todos os problemas que ele tinha com Joabe, com Simei, né? E aí então, depois Davi morre e Salomão assume o reino. E quando Salomão assume o reino, a primeira coisa que ele faz, manda chamar Joabe e manda matar Joabe. Depois, disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que teu coração reconhece que fizeste ao Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. E Salomão manda também matar Simei. Então, isso aqui está no segundo capítulo do primeiro livro de Reis. Depois, se você quiser ler a história completa aí, mas Davi aconselha Salomão e Salomão manda matar todos aqueles que magoaram Davi. Salomão manda acabar com todos eles, né? Depois tem uma coisa muito interessante que é quando um anjo do Senhor aparece para Salomão. Na verdade, o Senhor, né, vai falar com Salomão e diz: olha, está no capítulo 3, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão então falou: Senhor, o que mais eu posso pedir? O Senhor me deu tanta coisa, o Senhor me deu o reino do meu pai Davi, né, que era um escolhido do Senhor e tal. O que eu posso pedir para o Senhor é um coração sábio, para que eu possa julgar esse povo com sabedoria e com justiça. Olha só, e aí então Deus fala para ele: por quanto pediste essa coisa e não pediste para ti riqueza e nem pediste a vida dos teus inimigos, Deus fala para ele: ó, então eu vou te dar o que você pediu, mas muito mais do que isso, né? Eu vou te dar muita riqueza, muita sabedoria, muito poder. E aí então Salomão é considerado o homem mais sábio da história por causa disso, né? Que escreveu os provérbios, escreveu cantares, né? Enfim, e Salomão é considerado um homem sábio. Porém, Salomão também cometeu muitos erros. Salomão teve paz durante o reinado dele. Salomão foi quem edificou o templo. Eu esqueci de dizer para você, quando Davi chama Salomão e dá os conselhos para ele, Davi entrega para Salomão a planta do templo do Senhor, o projeto do templo que Davi queria construir, mas Deus não deixou. Ele entrega para Salomão, e aí Salomão constrói o templo. Então o templo construído por Salomão, quem na verdade fez o projeto dele, quem desenhou, foi Davi, e foi de acordo com o tabernáculo do Senhor. Então o templo veio substituir o tabernáculo, e ele tem todas as características do tabernáculo, só que ele é maior, né? E ele é feito de alvenaria e tal. E aí Salomão então pega o projeto do templo e ele constrói o templo, né, com a mesma característica, né, com o altar do holocausto lá de fora, né, nos muros do templo, que antigamente era cerca do tabernáculo, depois passei a ser muro. Então ele constrói do lado de dentro do muro, mas do lado de fora do templo, o altar, a pia para que o sacerdote pudesse se purificar com a água, e dentro do templo a mesma coisa do tabernáculo. Do lado direito a mesa de pães, do lado esquerdo o candelabro com o castiçal com as 7 lâmpadas, né? Na frente o altar de incenso, e aí uma divisão, ali uma sala, e a outra sala que era chamada lugar santíssimo ou santo dos santos, que é onde ficava a arca da aliança, com a tampa que chamava o propiciatório, que representava a presença de Deus. Salomão levanta esse templo para o Senhor. Mas o que aconteceu? No final da vida, no final do reinado, Salomão, ele comete um erro terrível. Ele, por ser mulherengo demais, ele profana o templo do Senhor, porque ele traz primeiro ele se casou, para você ter uma ideia, com 700 mulheres. Diz que Salomão tinha 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Está no capítulo 11 que fala, olha, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. O que aconteceu? Ele casou com mulheres de outros povos, de outras tribos, de outras religiões, e elas trouxeram para dentro, né, de Israel
as religiões, os deuses que elas serviam. E aquilo ali para Deus foi um negócio terrível, porque ele profanou o próprio templo que ele fez para Deus, com imagens, escultura de Belial, de Baal, enfim, ele se entregou, né, aos deuses daquelas mulheres. E aconteceu que por causa disso Deus falou para Salomão: por que você pecou contra mim? Por que você não preservou o meu estatuto, né, as minhas diretrizes? Eu então vou rasgar o reino das tuas mãos, né? Não vou fazer agora, pelo amor que eu tinha no teu pai Davi. Por amor que eu tenho a ele, eu não vou fazer isso agora, mas assim que você deixar o reino, assim que você morrer, eu vou rasgar o reino das suas mãos. Por isso tem um reino dividido, por isso tem reino do norte e reino do sul. Salomão casou, um filho dele, que era Roboão, assumiu uma parte, e Jeroboão, que era um outro rapaz, assumiu outra parte. E ali então foi dividido o reino, aonde ficou conhecido como Reino do Norte e Reino do Sul, né? Onde o Reino do Norte ficou somente Judá e Benjamim, né? Ficou onde Jerusalém ficou sendo a capital, e aí ficou as tribos de Judá e Benjamim. Então o reino ficou chamado Judá. Então o primeiro reino, Judá, cuja capital era Jerusalém, e o segundo reino, Israel, cuja capital era Samaria, né? E aí o reino do norte, que era Israel, capital Samaria, e o reino do sul, que era Judá, cuja capital era Jerusalém. Divide isso daí, e aí passa então o reino dividido. Por isso que nos livros de Reis você vai ver que tem lá, enquanto um reinava em Israel, assumiu tal rei em Judá. Enquanto tal rei reinava em Jerusalém, assumiu tal rei em Samaria. Porque aí tem um reino dividido. E é interessante o seguinte: dos 20 reis que teve em cada nação, em cada uma dessas duas nações, né, dos que reinaram em Judá, em Jerusalém, 7 fizeram as coisas corretas segundo aos olhos de Deus. Ou seja, 7 fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, e 13 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. No reino de Israel, cuja capital era Samaria, nenhum fez o que era bom aos olhos de Deus. E aí o que aconteceu? Desculpa, não sei se parou um pouco aí, porque tocou meu telefone. Aconteceu que, por causa dessa desobediência do povo, por causa da desobediência dos reis, apesar de Deus ter levantado o profeta e ter conversado com eles, Jeremias foi um deles, Isaías foi outro, né? Jeremias chegou a falar para eles claramente: olha, Deus vai mandar aqui o exército de Nabucodonosor. Tem um momento que Deus fala assim, olha, que o profeta Jeremias fala: Deus vai pegar suas armas e vai voltar contra vocês, né? O que aconteceu foi o seguinte, é que eles foram duramente atacados. Aí está no segundo livro de Reis já, né? No segundo livro de Reis tem uma história interessante também de Elias, que você vai gostar muito. Elias, que era um profeta, que ele vai para Sarepta e tem uma seca em Israel de 3 anos. E aí quando ele volta, Deus fala para ele: você vai voltar agora, eu vou fazer chover em Israel. E aí que ele sobe no Monte Carmelo, e lá e desafiando os profetas de Baal, ele faz chover, né, diante de toda a população ali. O profeta Elias é muito interessante, sendo que está no comecinho do segundo livro de Reis. Mas então o que eu estava falando, o livro de Reis, ele termina com Israel sendo assolado, Israel sendo atacado e sendo levado cativo. Primeiro, a partir do capítulo 17, aquela nação do norte, que é Israel, cuja capital é Samaria, é atacada pela Assíria, né, cuja capital é Nínive, e aí eles levam os homens de Israel cativos para lá e trazem pessoas de lá para Samaria. Por isso que na época de Jesus tem uma rixa ali entre Samaria e Jerusalém, porque os moradores de Samaria eram miscigenação de raças que vieram da Assíria, né? E depois disso, lá no capítulo 25 do segundo livro de Reis, tem a invasão de Nabucodonosor da Babilônia no reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. E aí ele leva cativo o pessoal e começa então o cativeiro de 70 anos, que foi profetizado também pelo profeta Jeremias, que eles ficaram 70 anos no cativeiro. Então é importante, porque nós vamos parar aqui a história,
né? Porque depois nós vamos ver como é que eles se libertaram desse cativeiro em Esdras e Neemias, é que a gente vai saber isso. Tem Daniel, que é um desses que foram levados cativos lá para a Babilônia, e lá também ele se tornou um grande príncipe, né? Abaixo do rei era ele, né? O rei colocou 3 príncipes sobre a Babilônia, e nesses 3 príncipes colocou um sobre os outros 2, e esse um era Daniel, mas que também teve problemas terríveis. Na história de Salomão, passou aqui, eu queria falar com vocês, eu acabei não falando na hora, mas que eu queria voltar lá. Tem uma história muito interessante, conhecida, daquelas mulheres que estavam brigando por causa de uma criança. Chegaram para o rei, por quê? Porque era o rei que decidia tudo que era mais polêmico, né? Tudo que chegava de uma decisão do rei, que hoje, por exemplo, é decidido lá no STJ, no STF, era o rei que decidia. E chegaram para ele 2 mulheres, e uma falou, olha, nós estávamos na mesma casa, porque estávamos grávidos, tivemos filhos, eu tive meu filho primeiro, e quando meu filho estava com 3 dias, ela teve o filho dela. E à noite, o filho dela, ela deitou sobre o filho dela, o filho morreu, e eu estava dormindo, ela veio e trocou os nossos filhos. Ela pôs o filho dela morto do meu lado e pegou meu filho e pôs do lado dela para falar que quem morreu foi o meu. Quando eu acordei para amamentar o meu filho, eu percebi que não era o meu filho, né? E ela já estava com a criança há 3 dias, então já tinha dado tempo suficiente para ela realmente ver as características da criança. E ela falou, olha, e ela trocou as crianças. E aí foi a vez da outra falar, a outra falou, ela está mentindo. Ela matou o filho dela que está morto, e ela agora está tentando roubar o meu filho. E aí, como é que Salomão faz numa situação dessa? Com quem que ele vai acreditar? Não tem testemunha, só estavam as 2 na casa. Não tinha uma testemunha, né? Naquela época, a mulher, até ela se purificar, ela ficava um tempo ali, né? 7 dias, ela tinha que ficar para se purificar, e ela ficava cuidando da criança. Mas naquela casa não tinha ninguém, não tinha uma testemunha. E cada uma falando uma versão oposta, e o rei tinha que tomar uma decisão. Rei Salomão, então, você deve conhecer a história, mandou trazer uma espada e falou pro guarda dele, falou assim, corta a criança no meio para acabar com a briga e dá metade para cada um, né? E uma delas aceitou, falou, acho justo, e a outra falou, eu não aceito isso, então o filho é dela, pode dar o filho para outra. E aí Salomão falou, não, o filho é seu, pode pegar. E ele decide então deixar com aquela mãe. Por quê? Porque uma mãe jamais quer ver seu filho morto, né? A não sei que ela tenha algum problema mental, não é possível, né? Quando a gente vê tanta história aí de mãe que ajudou o amante matar o filho, meu Deus, é uma coisa que não dá para pensar, né? Uma mãe em sã consciência. Mas aí Salomão, então, com sabedoria, como ele não tinha testemunha e ele ficou naquela situação sem saber como dividir, ele teve essa ideia e imediatamente descobriu quem que era a verdadeira mãe da criança. Enfim, então voltando lá, no final do 2º livro de Reis, tem então quando a Assíria vem e ataca Israel, Samaria, e leva cativo seu povo, e tem quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vem e ataca Jerusalém, e ali destruiu o templo, destruiu a cidade de Jerusalém, pôs fogo em tudo, levou para a Babilônia todos os utensílios do templo, tudo que tinha de valor ali, levou embora, e levou embora os cativos também, aqueles que eram mais jovens, né? Matou muita criança, muito idoso, muitas mulheres, e levou cativo aqueles que podiam trabalhar, que podiam servir no reino da Babilônia. E aí começa então o cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos. E aí semana que vem então a gente vai ver como é que foi a saída do cativeiro, tá bom? E aí a gente vê também o 1º e 2º livro de Crônicas, que foram escritos provavelmente por Esdras. Tem gente, não tem uma certeza, né? Mas muito provavelmente Esdras. Meu telefone decidiu tocar hoje. Então é isso, tá? Livro de Reis também. Espero que eu não tenha sido muito, porque às vezes eu começo a falar muito quando não tem interação, né? Quando você vai falar isso numa escola bíblica, tem interação ali do pessoal, então é mais fácil pra gente ver se a pessoa está entendendo, a pessoa faz pergunta. Você também, qualquer coisa, se quiser mandar alguma pergunta depois aí, mesmo no privado ou aqui mesmo pela fanpage, tá? E se eu puder responder, eu teria o maior prazer, tá bom? Eu queria fazer uma oração com vocês, pedir para que Deus realmente abençoe a todas as pessoas, principalmente aquelas que estão sendo
afetadas agora com doença, principalmente o Covid, né? Que Deus possa abençoar poderosamente a casa de vocês, tá bom? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Deus, porque sem o Senhor nós não somos nada, nós não somos capazes nem de respirar. Por isso nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos sustenta e é o Deus que nos mantém vivo. Quero te apresentar, Senhor, a vida dessas pessoas que estão conosco aqui, os que estão ao vivo e os que vão assistir depois esse vídeo, que elas possam ser abençoadas, Pai. Senhor, derrama sobre a casa delas uma unção, Pai, de paz, que elas tenham paz no seu lar, que elas tenham paz em sua casa, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero liberar a palavra de bênção sobre cada família que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Pessoal, obrigado, viu? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, obrigado pela companhia. O Tadeu, que estava lá desde o começo, a Cileia, a Regina, a Helena, a Gislaine, que escreveu aqui a paz do Senhor, o Fabiano, tiver raça, Fabiano, Deus te abençoe profundamente, você, a Liliane, a Helena, a Rosângela também, paz do Senhor, minha amada, Deus abençoe. A Ivanete Ferreira, Deus abençoe. O maridão dela fez aniversário ontem, que Deus abençoe também, abençoe o ministério, a casa. Pastora Jarina, a Sônia, o Jorginho, o Carlos, que Deus abençoe também. A Fran, Marcão, estão mandando um bom dia. Marcão, um abraço para você também, Deus abençoe. Eliane Marinho, o Wesley, que Deus abençoe. O Wilde, meu irmão querido, Deus abençoe, saudade de você, Wilde. A Elizabeth, a Maria Regina, a Luci, que escreveu bom dia e paz, a Silmara, a Isilda, que Deus abençoe, Isilda. Misaele, o Talarico, Deus abençoe você, Talarico. O Cristiano também, meu irmão, que Deus te abençoe profundamente. A Cidinha, a Anne, o Vinícius, o Vini. Pô, que prazer ter você aqui comigo. Um beijo no seu coração para você, para a Aninha, a Solange, o Marcos, quem mais? Nossa, o João Carlos, Braga, que Deus abençoe todos vocês, viu? E terça-feira que vem, então, nós continuamos na sequência aí. Eles entraram então no cativeiro, que vai durar 70 anos, e na semana que vem a gente fala sobre esse período do cativeiro e como eles saíram, tá bom? Mariel, que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos vocês até terça-feira que vem, se Deus quiser.